Pessoal, vamos falar da lei de Ohm, tá? Tá aí no meu canal Jovens Questões de Física, tá? Não esquece de se inscrever, de dar um like, tá bom? Ajuda o jovem aí. Então, George Simon Ohm, um alemão, ele mostrou matematicamente, né, com seu estudo sobre resistência elétrica, tá? Resistência de resistores e corrente, que a tensão ela é proporcional à intensidade da corrente, certo? Então vamos ver o que ele fez, né? Vamos ler rapidinho aqui. George Simon Ohm, né, físico alemão, é conhecido pelos trabalhos sobre corrente elétrica. Tá? Esse trabalho foi exposto em sua teoria matemática dos circuitos elétricos em 1827. Então ele apresentou a noção de resistência elétrica e a lei que leva o seu nome, que é a primeira lei de Ohm. Aplicando a DDP-U nos terminais de um resistor, sabemos que ele é percorrido por uma corrente elétrica I. Então, quem falou isso foi George Simon Ohm, ou seja, ele demonstrou experimentalmente que se a temperatura do resistor permanecer constante, né, a intensidade de corrente I mantém-se diretamente proporcional a DDP, né, o empregada, certo? Ou seja, a corrente ela é diretamente proporcional à tensão. Aí a gente define o que é o resistor ôhmico, né? O resistor é ôhmico, né, quando ele obedece à lei de Ohm. Isto é, a tensão é diretamente proporcional à corrente, né? R é constante para um dado resistor mantido a temperatura constante, tá? Então, você tem que lembrar que a temperatura não pode variar, senão você vai ter distorções. Aí já deixa de ser, né, foge das condições do Ohm. Vamos ver na próxima página o gráfico da tensão em função da corrente, certo? Aí a chamada curva característica de um resistor ôhmico. Aí, ó, você está vendo no gráfico, né, que variando a corrente varia a tensão, né? E esse gráfico é uma reta, tá? Então, a razão entre o 1 e 1 é igual a razão entre o 2 e 2, e assim por diante, né? Você vai ver que isso é uma constante. Essa constante é a resistência. A tangente do ângulo θ, né, é numericamente igual à resistência, certo? Quando eu falo de resistência, muita gente confunde resistência com resistor, tá? Resistor é o dispositivo, resistência é o que ele faz, tá? Então, você fala, um determinado condutor tem uma resistência, tá? Apresenta uma resistência, tá? Então, o que ele faz é resistência. Tá? Então, aquela molinha do chuveiro é o resistor. O que ela faz, né, é resistência. Então, resistência elétrica é a capacidade de um objeto, né, de um condutor, de se opor, de opor-se à passagem da corrente elétrica, quando submetida a uma diferença de potencial. Então, é a dificuldade apresentada ao movimento dos elétrons, quando esse condutor é submetido a uma tensão elétrica. Tá? Aí a gente tem, lembrando aí, a definição de corrente elétrica. A corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons livres no interior de um condutor, né? Certo? Então a gente lembrou as duas coisas, resistência e corrente, tá? E aí tá a lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Então a tensão é o produto entre a resistência e a corrente, tá? U é a tensão, que é dada em volts, ou DDP, né, diferença de potencial. R, a resistência, que é dada em ohms, essa letrinha grega, ômega, né, ohms, resistência. E a corrente, que é dada em amperes, tá? Esse A maiúsculo em amperes. Temos um exemplo. O primeiro exemplo
calcule a intensidade de corrente que atravessa um resistor cuja resistência vale 200 ohms sob DDP de 100 volts. Então, olha, ele quer saber a corrente, a resistência 200 ohms e a tensão 100 volts. Né? É a aplicação direta da primeira lei de Ohm. Então, são os dados, a resistência 200 ohms, o 100 volts. Aplicando a primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Então, o I está multiplicando, passa dividindo. Né? I é igual a U sobre R. I é igual a 100 por 200, né? Que a tensão é 100 e o R é 200. I é igual a meio ampere, certo? Então, está aí a primeiro exemplo. O segundo exemplo, pessoal, vai na mesma linha. Se dispositivo elétrico sobre DDP de 110 volts é percorrido por uma corrente de intensidade de 200 mA. Vamos considerar que seja, né, um resistor ohmico, né? E fala o seguinte: determine o valor da sua resistência elétrica. Agora ele quer a resistência. Então, no primeiro exemplo, achamos a corrente. Nesse exemplo, vamos achar a resistência. Então, na resolução, são dados a corrente, 200 mA, a tensão, 110 volts. 200 mA, pessoal, é a mesma coisa que 0,2 A, né? É só dividir por 1000, certo? Aplicando a primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I, passa o I dividindo, R é igual a U sobre I. Então, a resistência é 110 dividido por 0,2. Então, a resistência aí é 550 ohms. Tá bom, jovem? Essa foi a primeira parte, a gente vai continuar, né, com mais algumas questões. Depois vamos falar de potência e de energia consumida, certo? Então, se inscreva no canal Jovens Questões de Física, né? Dê um like aí, certo? Obrigado, jovens. Valeu, obrigado, até mais.